Assim, só pra gente, dentro do seu tempo até, mas entendendo uma disputa aqui. Posso comer? Claro, claro. Delícia. Entendendo a disputa que a Ô, gente Adam, sabe que vamos trucidar acontece aqui. ali. E sabendo que, por exemplo, que a Palestina agora, se ela não tiver êxito, ela caminha para um massacre maior ainda, para uma limitação maior ainda, talvez retaliações piores do que ela já vive lá em Gaza. Essa é uma pergunta interessante. E só para mim concluir, e depois você me passa o seu entendimento, é que você tem alguns aliados ali, por exemplo, o Hezbollah, que, até porque para a gente entender que Israel é muito maior, vamos falar, militarmente falando, com armamento muito melhor, mas que tem uma disputa agora física e que semelhante a uma guerra mesmo, né? É uma guerra. E se o Hezbollah, por exemplo, entra com a força que ele tem, muito maior do que o Hamas, você acha que isso muda o cenário, que isso agrava, que isso chamaria o resto do mundo para participar? Primeira parte da tua pergunta, eu acho que tem um experimento, eu acho que o regime colonial israelense resolveu assumir a necessidade que ele acredita ter de diminuir a demografia não judaica na Palestina. Uhum. Um dado muito recente indica, porque nós temos que considerar assim, o que o projeto colonial israelense preconiza para a Palestina? Ele preconiza tomar toda a Palestina. Ele não conseguiu fazer isso em 47 a 49, 51, ou 49, a data do armistício, naquele momento. Por isso ele precisa da Guerra de 67. Na Guerra de 67 ele toma o resto da Palestina e mais alguns territórios dos países árabes, como o Sinai egípcio e como as colinas do Golã sírias, por exemplo. E nesse processo, ele começa a colonizar a Cisjordânia e a própria Gaza. E o intento dele é ter todo o território e, novamente, num processo geral, ter maioria demográfica judaica. Importando gente, esses colonos que estão ali na Cisjordânia, a maioria é recém-importada, e com a expulsão da população, e agora nós tivemos cerca de 1.100 palestinos que perderam suas casas, parte deles de Sheikh Jarrah, um bairro de Jerusalém, e outra parte de criadores de ovelhas, pequenos animais, pastores da região de Hebron. Perderam centenas de hectares, saíram com a mão na frente e outra atrás, e colonos judeus foram colocados no seu lugar. Esse processo de limpeza étnica está em curso. E o Netanyahu apresentou na ONU um mapa da Palestina sem a Palestina. Isso diz muito. Certo? Então você começa a entender as coisas. E aí você tem a lei de 2018, que é a lei do Estado-nação judeu, no qual, no item 1, que são os princípios, a letra C dos princípios diz o seguinte: a autodeterminação em Israel, e o que é Israel? Israel é o mapa da Palestina sem a Palestina. Uhum. Que o Netanyahu apresentou. É exclusiva do que ele chama de povo judeu. Consequentemente, não há espaço para a autodeterminação do povo originário palestino. No item 7 dessa mesma lei, diz que a colonização é um dever do Estado e que deve ser promovido pelo Estado, nesse caso israelense. Isso explica por que os colonos estão ali e o exército israelense está promovendo com eles um sistema de pogroms contra os palestinos e sua expulsão. E aí tem uma grande questão censitária. Se, para o projeto colonial sionista, Israel é este mapa do Netanyahu, a população também deve ser considerada dentro deste mapa da Palestina sem a Palestina, da cabeça do Netanyahu e dos seus sionistas de plantão. Nesse mapa, a demografia está assim: 200 mil não-judeus a mais do que judeus. Então está havendo, dentro da Israel concebida pelo Netanyahu e pelos sionistas em geral, um novo desequilíbrio demográfico em desfavor dos judeus. E para ter uma supremacia judaica, você tem que ter, na pior das hipóteses, para se justificar frente ao mundo, um pouquinho mais de judeus. Então nós podemos estar diante, por exemplo, da necessidade do deslocamento imediato de 1 milhão de Gaza
expulsos, por exemplo, para o Egito, para nunca mais retornarem. E é esta a razão eventual da tomada terrestre do norte da faixa de Gaza que foi despovoado. Então você vai retomar uma maioria judaica. E respondendo à segunda parte da pergunta, as demais forças estatais e não estatais da região sabem que o mapa verdadeiro do sionismo engloba, porque seria a grande terra de Israel, concebida pelo sionismo, inclusive tem alguns mapas, engloba a Jordânia, no mínimo a Jordânia. Você já deve ter visto esse mapa. Uhum. E tem um outro, que é da grande Israel, que daí tem 3 versões. Eu vou falar da versão menor, que inclui toda a Palestina, todo o Líbano, toda a Jordânia, quase toda a Síria, quase todo o Iraque, chegando inclusive a uma pontinha do Kuwait, pelo menos 1/4 da Arábia Saudita, toda a península do Sinai e do Egito e chegando às margens orientais do Rio Nilo. Essa grande Israel é que explica a desestabilização permanente da Síria, por exemplo, do Líbano e do Iraque. Essa desestabilização permanente visa impossibilitar que esses países se realizem como estados nacionais e que esses povos se realizem como detentores de um direito de autodeterminação e constituição de governos, estados, etc. Eles não vão realizar necessariamente uma judaização dessa geografia, impossível. Ou seja, por demografia, mas vão desestabilizá-la tanto quanto possível para amanhã ou depois, eventualmente, com uma cristandade sionizada, importá-la para o projeto judaico, de supremacia judaica e sionista, nessas regiões. Por isso que no Iraque, depois de 2003, do ataque estadunidense, desembarcam para lá pastores que são cristãos sionistas. É por isso que aqui no Brasil existem algumas ONGs que supostamente para atender refugiados vindos do Oriente Médio, especialmente dos da Síria, tem cristãos sionistas no meio que estão buscando converter essas pessoas. Essas pessoas convertidas são mandadas para lá amanhã ou depois para um projeto eventualmente de sionização daquela região. E esta grande Israel não será necessariamente uma demografia integralmente, num primeiro momento, 100% judaica, mas será sionista, sionizada. Aí você vai ter mais ou menos os Lord Balfour da vida que se acreditavam iluminados para a Declaração Balfour. Nossa. Então é um processo complexo que nem todo mundo está enxergando e precisa ser visibilizado, precisa ser enxergado. Sem isso, fica difícil compreender. Então existe uma autodefesa dessas pessoas. O Líbano está sob extermínio israelense desde no mínimo 75. O Líbano foi atacado incontáveis vezes. Beirute foi destruída pelo menos 3, 4 vezes por Israel. Igual Gaza. Essas pessoas têm direito à autodefesa.